Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui. Eu sou professor na Escola de Guerra Naval, também oficial de Marinha, graças a Deus, por mais de 30 anos na Marinha, e desenvolvi uma carreira acadêmica, graças também a Deus, consegui acompanhar as duas, virei professor, sou professor de Direito Internacional, doutor pela UERJ, coordenador da CAPES da área de Ciência Política e Relações Internacionais. Então, sempre fui um apaixonado pelo mar. Quando eu fui fazer o doutorado, eu não pude fazer a minha tese pelo mar por um problema. Não tem ninguém no Brasil que oriente sobre o mar. Na área de ciências exatas, ciências duras, tem. Se eu fosse fazer na área de oceanografia, de hidrografia, mas na área de ciências moles, nas ciências humanas e sociais, sobre o valor do mar, sobre as questões jurídicas ligadas ao mar, não tinha. Então, a minha tese não foi ligada ao mar. Fiz e hoje eu me dedico praticamente exclusivamente à temática de estudo do mar, tanto pelo aspecto jurídico quanto pelo aspecto político de relações internacionais, que também é minha outra formação, além do direito. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui compartilhando essa manhã com vocês. Eu não vou falar tanto sobre o valor do mar e a economia do mar em todo o seu sentido holístico. Isso eu e Miguel tivemos o prazer de, coordenados pela editora, pela Essencial, fazer um livro que está ali fora, depois vocês vão ver, em que procura falar sobre esse aspecto holístico do mar. A importância da fé. Quando o brasileiro pensa em tirar férias, ele não pensa para que estação de esqui eu vou. Ele pensa para que praia eu vou. Na hora que ele quer passar o final do ano, ele pensa em ir para a praia. A virada do ano tem que ser na praia. A religiosidade brasileira é Círio de Nazaré, Nossa Senhora dos Navegantes, é toda ligada ao mar. Na hora que ele quer comemorar que o filho passou no vestibular, vamos fazer um jantar. Ele não pensa em fazer escargot. Ele quer fazer lagosta e camarão. Tudo isso está ligado ao mar, mas não é pensado. Esse é um valor que precisa ser estimulado para que aquilo que o brasileiro mais quer de valor está relacionado ao mar, mas ele não se apercebe disso. E aí a gente precisa falar sobre como é que está a relação do mundo em relação ao mar. Qual o valor geopolítico desse mar? O que esse mar significa para a gente e como o mundo está lidando com esse grande mar. E aí, conversando com o Sérgio, eu vou dar esse panorama, como é que o mundo hoje está lidando com esse mar que é de todos, que devemos preservar. É assim mesmo ou não? E aí eu levanto a bola para o meu amigo aqui, Rodrigo, falar sobre o que o MRE, o que o Brasil oficialmente tem feito e está fazendo a esse respeito. Bom, então, para começar, a gente devia ser planeta água e não planeta terra. Mais de 70% é coberto de água. Mas essa é uma situação que hoje a gente está vivendo. É um duelo entre Netuno, o grande rei de todos os mares, todas as águas são dele, e Leviatã, imortalizado por Hobbes, representando o Estado nacional, ou seja, os povos tentando se apropriar dessa parte do poder de Netuno, do império de Netuno. Esse é um duelo que a gente acha que pacificou, que se resolveu com a Convenção das Nações Unidas, mas não se pacificou. Ainda é um duelo que está jacente e ocorrendo no mundo de hoje em dia. Eu uso o termo territorialização, não é um neologismo meu, é um termo já usado por Bernard Oxman na década de 90. Não é para dizer que os estados estão tentando territorializar, transformar o mar em território. Mas o territorialização é levar para onde ele não tem direito de noções de poder típicas de serem exercidas no seu território. Coisas que ele só pode fazer naquilo que é dele,
ele aos poucos tem levado essa noção de poder para o mar, tem expandido esse poder para o mar, ainda que não para nominá-lo como território nacional. Por isso é uma territorialização, a expansão do poder para o mar. Como é que isso evoluiu? Todas essas grandes teorias que a gente escuta por aí, elas não nascem porque a maçã caiu da árvore e Isaac Newton olhou para ela e falou: existe uma força. As teorias ligadas ao mar, todas nasceram mediante incentivo estatal. Grotius, quando lança a teoria do mare liberum, ele não faz porque a maçã caiu. A Holanda estava fora do jogo, tinha acabado de deixar de ser colônia da Espanha e o mar estava dividido, ou era português ou era espanhol. Para que a Holanda, que não tinha menor condição de pensar em poder terrestre, pudesse fazer o uso do mar, ela precisava quebrar essa estrutura bipolar Espanha e Portugal. Encomenda a Grotius: olha, cria uma teoria de que o mar é livre, o mar é de ninguém, o mar é para todos. E aí Grotius sai com a teoria do mare liberum dele. Coincidentemente, em frente à Holanda, estava começando a se fortalecer uma tal de Inglaterra. E aí vem Selden, também financiado pelo Estado inglês, com a teoria oposta do mare clausum. Olha, o mar é de todo mundo, mas uma partezinha tem que ser restrita e só minha. Inglaterra é uma ilha. Se ele não conseguisse restringir uma partezinha de mar em volta da ilha que lhe garantisse segurança e o mar fosse livre, todo mundo pudesse chegar nas bordas da Inglaterra, não ia dar. Então, Selden, quando sai com a teoria de mare clausum, também não é por causa da maçã. É porque o governo inglês encomenda a ele, cria uma teoria que nos garanta poder em alguma área do mar. E essa balança continua até hoje. Ela começa a, efetivamente, fica essa ideia de mare liberum durante muito tempo. Só no século XIX, 1818, é a primeira vez que tem um tratado entre o Reino Unido e os Estados Unidos, já independentes, definindo o mar territorial dos Estados Unidos em 3 milhas. Esse 3 milhas era por conta, à época, do alcance das baterias de costa, que chegavam até próximo de 6 quilômetros, o canhão da bateria de costa, o que dava para proteger. E aí começa, então, a regular alguma coisa olha, então 3 milhas é um pedaço que é meu. Isso fica durante muito tempo. Nada mais é feito em relação a isso. A primeira vez que os estados resolvem, de novo, sentarem para discutir alguma coisa em relação ao mar foi nas conferências da Haia, na virada do século, de 1899, 1907. Mas notem, e o objetivo não é que vocês leiam elas todas, o objetivo não era regular o mar, era regular a guerra no mar. Se sabia que a guerra era iminente, os estados não estavam tranquilos, em especial os europeus. Com a Paz de Westfália, a distribuição não era boa, vamos para a guerra, então vamos tentar regular o mínimo possível o que pode, o que não pode fazer no mar. Não se pensa em mexer em até que pedaço de mar é meu ou não. Assim vai, até que, no pós-guerra, em 1945, Truman faz uma brilhante fala que repercute no mar todo, dizendo: olha, a jurisdição dos Estados Unidos sobre todos os recursos naturais, na sua plataforma, vai até onde for o nosso interesse. Então não tem limite. Aonde for meu interesse, eu irei. Outras nações percebem esse movimento de expansão e começam a correr atrás. Vários movimentos são feitos depois dos Estados Unidos: Argentina, Venezuela, Filipinas, Canadá, Brasil. Em 73 faz um decreto dizendo que o mar territorial brasileiro é de 200 milhas. Não é ZE, não. Mar territorial, de 200 milhas.
Mas o Brasil não fez isso sozinho, não. Ele foi o último e pressionado pelos vizinhos da América Latina, que todos eles já tinham feito isso, esse movimento. E para que ele pudesse ter uma posição de liderança nas discussões da conferência, que começou em 73, culminou em 82 com a Convenção das Nações Unidas, precisava seguir o que os vizinhos estavam fazendo. E, portanto, o faz antes de ir para a conferência, em 73. Portanto, anteontem, quando vários dos senhores já estavam nascidos, outros nem tanto, eu já tenho cabelo branco, já estava nascido, até então, 70, 80, o mar continuava esse grande vazio, sem ninguém saber o que podia e o que não podia fazer. Johnson, outro presidente americano, em 60, fala: estamos vivendo a descolonização da África e diante da real possibilidade de colonização dos mares. Ele era um visionário? Não sei. Vamos chegar... Deixa aos senhores a conclusão ao final. A convenção vem em 82 e um dos principais... Ela estava no auge de uma Guerra Fria. Ou seja, uma das principais coisas que se queria falar é: não mexe com o meu quadrado, que eu não mexo com o seu. Aquilo que os Estados Unidos defendiam arduamente, a União Soviética, obviamente, defenderia o oposto. Então, toda a parte de segurança, security, foi deixada de fora. Mas, bom, precisamos regular alguma coisa sobre o mar. 25 estados estavam pedindo um mar territorial de 3 milhas, principalmente os estados que têm outro estado em frente, para eles não faz diferença aumentar. Se a minha costa é distante da outra 4 milhas, a metade ficar com 2 milhas, para que eu vou querer um mar territorial maior que 3 milhas? 81 reivindicavam entre 4 e 12, e 8 estados reivindicavam um mar territorial de 200, dentre os quais o Brasil. Bom, vai-se para a discussão e notem nesse quadrinho, em 73 é instituída a conferência, uma das mais longas da história da ONU, foram 9 anos de negociação. Nota que, a partir de 74, começa a haver um movimento tendendo para os 12 milhas. 79, 83 tinham assinado. Nota como o movimento para as 12 milhas se consolida. Hoje, em 2018, 17, 182 estados definiram mares territoriais, nem todos são membros, são só 168, que são membros da UNCLOS, da Convenção das Nações Unidas de Direito do Mar, mas praticamente se consolidou os 12 milhas. Esse foi um dos grandes benefícios da Convenção. Então, o que você está dizendo não tem lógica. Se você está dizendo que a Convenção veio e pacificou as 12 milhas, então acabou a discussão do que é território ou não. Não, porque ela ainda traz subjacente alguns conceitos. Ela consolida, e não é à toa que eu coloquei em inglês, eu não botei liberdade de navegação. Eu botei Freedom of Navigation, Good Order at Sea e Maritime Domain Awareness. Esses são conceitos que são levados para que ainda aquela balança de poder, basicamente, ela se define da seguinte forma: quem tem pouco poder naval, quem tem pouco poder militar, dissuasório ou agressivo ou defensivo, opta por é pouco, mas é meu. Define uma faixa e nessa faixa é minha. Quem tem muito poder opta pela liberdade de navegação, boa ordem no mar. Temos que dividir conhecimento. Eu tenho poder para estar aonde eu quiser no mar. Então eu prefiro que seja o mar livre. Assim eu posso ir aonde eu quiser. E essa balança segue até hoje sendo definida. Bom, os estados falam, bom, o que importa é a economia. O que importa é o valor do dinheiro. E aí vamos definir ZEE. ZEE que é importante, é aí que é a exploração. 200 milhas, aquilo que era 70% da crosta terrestre, perde quase 30% em reivindicações nacionais de essa parte é minha. Os estados a pintarem ela diferente e dizer, esse pedaço é meu. Quando a gente sabe que a água em cima da ZEE não é e tal, mas isso é irrelevante. É a parte econômica da exploração é minha. Isso vai se perdendo,
Mas ainda há casos especiais. E a gente fala, não, mas isso são exceções. Mas eu vou dar uma passeada em algumas delas. E eu escolhi alguns países para falar aqui. Eu coloquei, coincidentemente, os 3 primeiros, porque foram os 3 primeiros, naquela ordem, que apresentaram pleitos de expansão de plataforma continental. Rússia, Austrália, Brasil. E depois eu escolhi alguns outros que têm algumas posições interessantes. China, Canadá, Dinamarca, Groenlândia, e eu vou falar também principalmente Noruega, a nova corrida africana, Chile, Peru e os nossos vizinhos aqui, né? Chile, Peru, Argentina e Portugal. O que eu mostro? Bom, Rússia. A Rússia, em seu caso, com a Comissão de Limites, é muito interessante. Olha, estão aqui os meus pontos, essa é a minha plataforma continental estendida. A Comissão de Limites, a Rússia é integrante, falou assim, olha, com esses pontos eu não tenho como avaliar, são poucos os dados. Mais do que isso eu não te dou, é ultra secreto, é estratégico, é isso e lamba os beiços. Ou vocês aprovam com isso, ou eu não apresento mais. Solução da Comissão de Limites, pega a proposta da Rússia e põe na gaveta. Vamos ver depois. E até hoje está na gaveta. Não é à toa que a Rússia pegou e fincou uma bandeira no Polo Norte, embaixo da camada de gelo. Austrália. A Austrália manda... O que mais me chama a atenção... Isso aqui tem apontador? Tem. O que mais me chama a atenção na Austrália não é nem tanto essa parte aqui. É essa parte aqui, uma disputa feroz com Timor, porque é lotado de petróleo ali em cima, e esta parte aqui. Esta parte na Antártica é interessante. Olha o tamanho da Antártica que a Austrália faz de pleito. E aí, a Comissão de Limites, olha, também acho complicado com esses teus dados. Você está disputando com Timor. E aí a Austrália, ao invés de optar por legitimar a Comissão de Limites, ela... que é normalmente isso daqui, que diz que, no final das contas, a Comissão de Limites manda dizendo, olha, a gente concordou, está fechado o pacote, está aqui, esse aqui são os limites da plataforma continental estendida de um país, e o secretário-geral das Nações Unidas faz a publicidade. Esses são os limites da plataforma continental. A Austrália leu esse outro artigo aqui. O artigo 77.3 diz: os direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental são independentes de sua ocupação, real ou fictícia, ou de qualquer declaração expressa. Logo, se eu não preciso de declaração expressa, eu não preciso que o secretário-geral das Nações Unidas fale. Logo, eu defino qual é a minha plataforma continental e aviso aos países. É isso. E lamba-se. Portanto, deslegitimou a Comissão de Limites. Obviamente que ela não faz sozinha, ela faz com o aval do seu primo rico, e trouxe um problema. Aí vem o Brasil, o terceiro. Bom, aí o Brasil seu faz primo o rico seu... os Estados Unidos. Hã? Seu primo rico os Estados Unidos. E a Inglaterra? Ótimo que vocês ficaram na dúvida. Entendam os dois. Aí vem o A Brasil... Inglaterra é o primo remediado. Isso. Que também agora já depende do outro primo rico, né? Do filho que ficou mais rico. Aí vem o Brasil. O Brasil é tido como um exemplo, porque o Brasil legitimou a Comissão de Limites. Está fazendo o seu dever de casa, apresentando os seus dados, refutando aonde seus dados foram questionados. Pouco a pouco vem. E os países que querem legitimar a governança do mar por meio de órgãos internacionais, como a Comissão de Limites, olham para o caso brasileiro como um caso exemplar. Apresentou, teve questionamentos, respondeu questionamentos, pouco a pouco, podia ter feito de uma vez, não, foi fazendo pouco a pouco. Isso é tido como um exemplo. Até hoje não chegou num veredito final, mas faz aquele pleito de toda essa área. Academicamente, eu pergunto para os senhores o que é o conceito Amazônia Azul. É um conceito geográfico? Não, não é, porque aquilo não é área brasileira. Também não é um conceito geopolítico, porque a geopolítica nasce para um contexto terrestre, em especial europeu e depois expandido para o resto do mundo. Então, o que é o conceito Amazônia Azul? É um excelente conceito de marketing.
é uma forma de fazer com que o povo brasileiro se identifique com essa maritimidade. Se identifique com... Se para ele é um bem precioso a Amazônia Verde, e eu digo que tem uma outra quase igual, mas que é no mar, ele, no seu inconsciente, passa a verificar aquilo. Ainda que aquilo seja discutível se a água é, não é brasileira, se pode, se não pode, se é tudo, se já é do Brasil, se não é, se ainda tem áreas. Isso não é relevante para o conhecimento médio. O importante é o brasileiro ter esse conhecimento de que essa enormidade de mar pode ter para ele um valor semelhante à enormidade de verde que tem. E tem algumas questões interessantes. Quando eu comecei a estudar, eu vim até comentando no carro isso hoje de manhã com o Mirante Guida, nos meus livros escolares estava escrito que era Rochedo de São Pedro, São Paulo. Quando eu passei para o ensino médio, por volta da década de 80, eu descobri que virou Penedo de São Pedro, São Paulo. Decora que vai cair na prova, Penedo de São Pedro, São Paulo. E depois, quando eu já estava me formando, eu descobri que virou Arquipélago de São Pedro, São Paulo. Não entendi nada, cresceu, nasceram novas ilhas, mas tudo bem, virou Arquipélago de São Pedro, São Paulo. Isso não foi à toa, não. É porque, gostem ou não gostem, nessa época, de 73 a 82, estávamos vivendo um governo militar. E participavam das negociações, junto com o pessoal do MRE, o pessoal da Marinha. E aí, durante as discussões da conferência, em 73 começou, voltavam e disseram assim, olha, se mantiver o nome de Rochedo, Rochedo não tem direito a nada. Muda o nome de Rochedo. Tem Penedo escrito? Não, por enquanto não botaram Penedo. Bota Penedo. Aí depois, no finalzinho, descobrem, olha, se for Penedo, Penedo não tem nada escrito. Vamos entrar num limbo jurídico, se a gente tem direito àquela área ou não tem. Se for arquipélago, pode? Ah, arquipélago pode. Muda o nome de novo, vira arquipélago. Não, mas para ser arquipélago tem que ser habitado, tem que... Bota gente lá. Vamos criar um programa para botar gente para fazer pesquisa lá. Notem como esse movimento não nasceram ilhas, isso é um movimento estratégico de posicionamento do Brasil. Hoje, ninguém mais questiona essa bola enorme, de enormes riquezas, em especial pesqueiras, em torno de São Pedro e São Paulo. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar a imagem de São Pedro e São Paulo. Eu já lá estive algumas vezes. Entrem no Google, botem em Google imagem São Pedro e São Paulo. São uns cotoquinhos de pedra, gente. Mas não importa, é Brasil. E com isso a gente ganhou aquela bola. Nós optamos, já falei sobre isso, a legitimidade, temos enormes recursos no Atlântico Sul. Temos essa área aqui da elevação do Rio Grande, o primeiro país a conseguir uma área efetiva, há outros já rondando em volta ali para conseguir áreas também, da elevação do Rio Grande, e uma enormidade de recursos no Atlântico Sul. É uma área, hoje... Quantos estudos acadêmicos definindo qual é o valor do PIB do mar para o Brasil nós temos? Uma tese da PUC do Rio Grande do Sul, da Andréia, que eu fiz parte da banca. Uma tese que estudou isso, com várias falhas, várias dificuldades e simplificações. Coitada ela, para fazer uma tese sozinha sobre definir isso, foi difícil, mas é um estudo. Para vocês terem uma ideia de como o brasileiro ainda não se debruçou sobre o mar, sobre essa enormidade de recursos que pode ter. O Atlântico Sul é completamente diferente do Atlântico Norte. Basta ver o seguinte, o Atlântico Norte é um corredor. Sai daqui, chega aqui. Você cuidar da segurança do que é um corredor, sai de um lado e chega no outro, é uma coisa. Agora, pensa no Atlântico Sul. É um asterisco, sai daqui, vai para cá, sai daqui, vem para cá, sai daqui, vem para cá, cruza para cá. É completamente diferente. Geopoliticamente, em termos de security, é outra história. É outro Atlântico. Portanto, o Brasil, com a sua enormidade litoral que tem esse papel de liderança que precisa exercer no Atlântico Sul para cuidar dessa security. Esse é um slidezinho, esse é um dos projetinhos que eu tive a honra agora de ter aprovado na CAPES, a criação do primeiro Observatório de Políticas Marítimas, para
analisar e acompanhar a implementação de políticas públicas voltadas ao mar, inclusive com estudo comparado de outros países. Uma segunda linha de pesquisa, avaliar essas políticas públicas. Isso não é fácil. A avaliação de política pública é difícil, porque você tem que criar indicadores, tem que fazer isso quantitativamente. O que mais a gente vê, avaliação de política pública, é pergunta para alguém que é do setor para dizer se está bom ou se está ruim. Isso não é avaliação. A avaliação é com indicador, é quantitativo, é qualitativo. Para fazer um projeto desse, a gente conta com a parceria da UNB, 2 institutos da UNB, de Relações Internacionais e de Direito, Universidade Federal do Ceará, lá de cima, cuidando do Mar do Norte, e FURG, lá de baixo, cuidando do Mar do Sul. Portanto, com esse expertise, somos mais de 20 doutores, começando esse projeto, a gente pretende fazer análise e acompanhamento, avaliação, para chegar no propositura de política pública. Em que áreas? Nessas 6 áreas temáticas. Exploração de recursos vivos e não vivos, regulamentações internacionais e questões estratégicas, sustentabilidade e a questão ambiental marinha, novas ameaças à segurança marítima, questão econômica, social, tráfego marítimo e portuário, bioprospecção e novas tecnologias. 3 linhas de pesquisas com 6 áreas temáticas criam 18 células. Cada célula dessa terá pelo menos uma meia dúzia de doutores, aonde nenhuma instituição vai poder dominar as 3 células. Ou seja, a UNB não vai poder acompanhar e avaliar, avaliar e propor. Não. Se a UNB acompanhar e avaliar, o Ceará vai propor. Se a EGN acompanhar e propor, quem avalia é o UNB. Dessa forma, há necessidade de interação. Vários atores interagindo. Graças a Deus, esse observatório já está com vários, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a USP, várias outras instituições querendo entrar. Isso é o que a gente quer fomentar na sociedade civil, pensar o mar. E os outros casos? A China e seu dragão dos mares, uma posição completamente ambígua. Essa é a dificuldade. A China começou a discussão em torno dessas ilhas, porque são ilhas artificialmente naturais ou são ilhas naturalmente artificiais. Porque se for a segunda opção, ilhas naturalmente, porque elas são feitas de terra, mas foram criadas, são artificiais, não tem ZES. Porque a ilha artificial é algo que é colocado pelo homem. Não diz que é de ferro, de pedra. Então, se eu botei terra e criei uma ilha artificial, não tem ZE. Mas se eu disser que ela é uma ilha natural, porque a ilha é feita de terra, e a minha é de terra, mas eu criei-a artificialmente, mas ela é uma ilha natural, ela tem ZE. Então, a grande discussão é se ela é ilha artificial ou se ela é ilha natural. A China tem deslegitimado suas discussões em termos jurídicos. Tem uma posição bastante ambígua. Diz, estou dentro da convenção e respeito a ela em sua integridade. Mas em vários fóruns faz movimentos que são refratários à sua posição de membro pleno da convenção. Esse é o regime das ilhas, não vem ao caso, porque meu tempo já deve estar estourado, sempre estoura. Caso Dinamarca, Canadá e Noruega. Todo mundo brigando pela parte lá de cima, mas alguns até parecem, não, o pleito é pequeno, aqui em cima é pouco, da Noruega, aqui também, da Dinamarca, em torno da Groenlândia. Mas o problema não é a Noruega aqui em cima. Aqui eu não estou preocupado. O problema está na corrida em torno do Ártico, que a Rússia foi lá e botou sua bandeirinha em cima do polo, exatamente no Polo Sul, mas é o pleito norueguês. Aqui e aqui. Lá embaixo, na Antártica. Esse é o pleito norueguês. A corrida da Antártica. Essa é uma teoria que nós brasileiros conhecemos pouco. Lá fora conhecem muito mais essa teoria, da teoria Terezinha de Castro. A teoria da confrontação, em que ela propôs que os estados tinham direito a um pedaço daquilo que o estado se projetava para o Polo Sul, para a Antártica, e criou essa teoria. Essa teoria tem um grande problema, que é esse imbróglio aqui. Todo mundo quer essa área, que é a área mais quentezinha da Península Antártica. E aí tem verde,
tem vermelho e tem azul. Esse é o grande imbróglio. Mas aí essa teoria foi meio, não, esquece essa teoria, a Antártica não é territorialista, não, agora tem o Tratado Antártico, ninguém é para pedir território. Aí, eis que surge Paul Yoten, há 2 anos atrás, um importante teórico inglês, que a partir da proposta de Terezinha de Castro propõe essa outra teoria, em que coloca alguns países bem interessantes, Estados Unidos, Canadá. Caraca, dizer que o Canadá tem confrontação para a Antártica é difícil, né? Para os senhores verem como esse movimento é um movimento que continua. Tenho certeza que esse movimento de Paul Yoten não sai do nada. Ele não viu a maçã cair, assim como Selden e Grotius, lá atrás. A corrida africana são os últimos, porque eles chegaram depois, vários se consolidaram como Estado há pouco mais de 10 anos, mas mesmo assim estão correndo atrás, cada um tentando pegar o seu pleito de expansão de plataforma continental. Chile, na década de 70, como eu falei, diz que seu mar territorial é de 200 milhas e cria um conceito, desde então, de mar presencial de 300 milhas. O que é mar presencial? É um nada. Não está escrito na convenção. Na convenção tem mar territorial, tem zona contígua, mas ele cria esse conceito de mar presencial, que é isso aqui. É membro da convenção. Aqui seriam as 200. Mas é isso que ele propaga. Nota como é um movimento de esticada de asa. Peru cria na sua Constituição um conceito de mar dominial. É o domínio marítimo, que é de 200 milhas. O que é mar dominial? Também não sei, não está na convenção. Mas eu digo que é de 200 milhas. O domínio peruano vai até 200 milhas. É outra esticada de asa. A Argentina vai criar o Pampa Azul. Eu já vi esse... Preciso falar mais? Não, no Brasil a gente precisa falar pouco. E tem o problema dos dois lados dela, né? Disputa para um lado, disputa para o outro. Que é essa enorme briga daqueles verdes, azuis e vermelhos em torno, tanto aqui, não preciso dizer, das Malvinas, Falklands, deem um nome politicamente que escolherem. Eu não vou me posicionar, ou seja, aqui. Olhem aqui, o pleito argentino. Portugal. Tá difícil de ver, mas eu vou ajudar vocês. Portugal é só esse cantinho aqui, tá? Portugal está aqui, tá? Agora, isso aqui é o pedido dele de plataforma continental estendida. E optou como? Ele optou por legitimar essa área enorme, que ele não tem poder naval para fazê-lo, e que tem o seu... Ele arrumou um primo complicado, que é a União Europeia, em que ele assinou um tratado lá quando ele entrou na Comunidade Econômica Europeia, antes da União Europeia, em que dizia, olha, todos os recursos e a proteção de plataforma continentais estendida dos países membros da CEE serão feitos pela CEE. Quando a CEE virou UE, União Europeia, fala, olha, a gente incorpora tudo que estava escrito para a CEE. E aí a União Europeia começou a dizer, não, Portugal, não se preocupa em ter meios, isso é nosso. A gente vai proteger. Portugal, peraí, eu que tenho a riqueza e agora vocês querem dizer que é de vocês? Mas eu não tenho meios para proteger isso tudo. Eu não tenho meios navais para proteger isso tudo. Ah, mas então eu vou legitimar que sou eu o dono, criando áreas de proteção ambiental. Vem agora dizer que eu não sou o dono e diz que vocês querem explorar o que eu botei para preservar. Encara essa na comunidade internacional. Encara que vocês querem explorar onde eu, que sou o legítimo, estou dizendo eu quero preservar.
seja, ele legitimou o seu poder pela preservação ambiental. Essa é uma opção política, já que ele não tinha poder para isso. E na área, no alto mar? Não, nessa não vem com esse papo que não tem, esse é de ninguém. Mas começaram a retalhar, tá? Isso aqui é o México, tudo retalhado. Isso aqui é pontinha da Índia e o Sri Lanka, tudo retalhado. E aqui é a elevação do Rio Grande. Mas tá, é só para exploração do fundo do subsolo, do solo, subsolo. Tá, mas vai dizer que na água em cima você não vai ter nenhuma situação de poder diferente? Porque o Estado responde se aparecer um problema ambiental na área. Ele é responsável pela empresa que apresenta o pleito. É Estado patrocinador, e só aceitam se tiver um Estado patrocinando. E aí o Estado vai dizer, quer dizer, eu tenho o ônus de garantir a segurança para que não haja dano ambiental. E eu não tenho o bônus de ter algum grau de poder diferente sobre essa água? Os outros podem passar aqui e, de repente, sujar e eu que vou ter que pagar? Portanto, é uma forma... mas não está escrito que não tem soberania. Então, vamos criar um novo conceito. É criar um conceito de superveniência. Vem depois, superveniente é aquele que vem depois, foi legitimado por uma organização internacional, no caso pela International Seabed Authority, mas é acima dos demais. É uma nova forma de dar um nome de soberania. Aí a água. Estou acabando. Agora estou acabando mesmo. Aí vem a água. A água não é de ninguém. A água da área, o solo e o subsolo, tudo bem, é da ISA, mas a água não. Aí tem um chamamento da Convenção do Alto Mar. Não foi à toa que eu botei esse recorte dessa imagem aqui, não. Quando é que foi aprovada a criação da BBNJ, Biodiversity Beyond the National Jurisdiction, biodiversidade além das águas jurisdicionais? Nota que eles não colocaram além das 200 milhas, não colocaram. Não, é além das águas jurisdicionais. Não vou entrar no mérito de onde essa água jurisdicional começa ou termina. Deixa assim. Quando é que isso foi aprovado na Assembleia Geral? No dia 24 de dezembro, às 17h30. Quem está no plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas, às 17h30 do dia 24 de dezembro? Aí essa convenção, não, mas espera aí, só para cuidar da água. E dos peixinhos, e dos bichinhos, é para preservar. Realmente, no mérito do chamamento, fala que é para cuidar dos recursos genéticos e marinhos, as Area-Based Management Tools, de áreas protegidas marinhas, impacto ambiental, até aí está tudo bonito. O problema é a entrelinha do que está embaixo. A entrelinha que está embaixo é aqui, ó. As disposições institucionais, deixa eu dar um clique que aumenta. As disposições institucionais, criação de autoridades de tomada de decisão ou científicas, vínculos com a organização. Estão falando da possibilidade de criação de uma nova OI. Uma nova organização que vai cuidar da água toda do mar, já que ninguém é dono daquilo. Isso é mexer num caldeirão tremendo de poder. Isso está escrito na entrelinha abaixo da BBNJ. E por isso o Brasil tem que estar ativamente participando dessa discussão. Porque ainda que seja para cuidar dos recursos genéticos, da preservação, da importância da água, é aqui embaixo que mora o perigo. A possibilidade de nascer uma nova autoridade do alto mar. Na minuta, isso já vem se desenvolvendo, é para durar 3 anos, havia um artigo que dizia o seguinte: tendo em vista a possibilidade de enormes riscos ambientais, as trajetórias dos navios-tanques devem ser previamente informadas antes de sair de um porto ao chegar ao outro quando for passar pelo alto mar. Eu falei navio-tanque. Eu não falei navio-tanque civil, nem navio-tanque militar. Pergunta se alguma autoridade militar vai querer falar qual é a trajetória do seu navio-tanque quando for passar pelo alto mar. Mas estava lá escrito, porque realmente pode vazar óleo, aí vai matar os peixinhos, vai matar os bichinhos.
alguém vai saber aonde está passando navios tanques. Isso é poder. Isso é expansão de poder. Bom, excluindo todas as áreas, tudo era para ser azulzinho aqui. Esse era o Mare Liberum, tudo azulzinho. Aí começou as 200 milhas, as plataformas continentais estendidas, os pleitos subjacentes, e aqui não tem as águas acima do que foi da área, que roubaria mais um quadradinho aqui. Portanto, 35% da crosta terrestre agora já tem pseudos donos, pseudas expansões de poder. Se a gente juntar aquilo tudo, é uma área correspondente à América do Norte. Em termos de proporcionalidade ao tamanho dos seus estados, essa aqui é a proporcionalidade da área marítima em relação ao Brasil. Mas olha de Portugal aqui. Olha do Reino Unido aqui. Austrália aqui. E o globo, que era para ser todo azulzinho, aquele 70%, mar livre para todos, foi todo mundo tirando seu quinhão. Esse apetite de Leviatã mostra que hoje em dia Leviatã ainda está se fazendo mais forte que Netuno. Esse rei de todos os mares não é. Isso era o que eu tinha a apresentar para os senhores. Eu sempre termino com aquela imagenzinha lá em cima, que é de Cícero, porque Cícero falou 400 a.C. Quando as armas falam, as leis se calam. Obrigado.